Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Neemias 6. Graças a Deus pelo vídeo do louvor. Aleluia. Neemias 6, versículo 3. Deus seja glorificado. Aleluia. Neemias 6, versículo 3. Versículo 3, vamos ler então. Aí eu mandei os mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho muito importante, não posso descer até aí. E eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Versículo 4. E eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes, e eu mandei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me mandou o 5º recado, e veio escrito, e era uma carta, e foi trazida para um dos empregados de Sambalate. A carta estava aberta e dizia: Gesem me disse entre os povos vizinhos, está correndo um boato, dizem que você, os judeus, estão pretendendo fazer uma revolução, e que por isso estão reconstruindo a muralha. E ele disse também que o seu plano é se tornar rei deles, e que você já arrancou alguns profetas para dizer em Jerusalém que você é rei de Judá. E o rei Artaxerxes certamente vai saber disso. E por isso proponho por nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Versículo 8. E eu mandei a seguinte resposta: nada que você está fazendo verdadeiramente, foi você que inventou tudo isso. O que eles queriam é nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Pode se assentar, nós já oramos, em nome de Jesus. Aqui nós estamos comentando sobre Neemias, Neemias quando vai reconstruir a muralha. E nós vamos estar comentando de 2 coisas aqui, são de importância. Quando Neemias ele reconstrói a muralha, ele está dizendo para o inimigo: olha, fica aí, eu tô cuidando da obra de Deus. Olha, eu estou restabelecendo aquilo que foi derrubado há muito tempo, e eu estou cuidando da ordem aqui em casa. Quando Sambalate e Tobias, que foram enviados ali para atrapalhar o que Neemias estava fazendo, Neemias sempre mandava resposta para ele e falava assim: eu não vou descer agora, eu estou ocupado num grande trabalho, eu estou ocupado numa grande obra, eu não vou dar trela a vocês, eu não vou ouvir em vocês. No tempo de hoje a gente percebe onde a gente está trabalhando, onde a gente está conquistando a fé, onde a gente está orando pela nossa família, um tempo onde nós estamos cuidando, discipulando. A gente vê que o inimigo ele dá setas, envia pessoas ao qual faz que a gente tire o nosso foco. Mas a gente percebe como a gente pode falar através, como Neemias falou: eu estou ocupado agora, não vou dar trela, eu vou cuidar da minha família, eu vou orar pela minha casa, eu vou reconstruir a muralha que antes estava sendo perdida, que era da intimidade aos meus filhos. Agora nesse tempo, agora que estou passando, eu vou reconstruir a muralha. Vou falar de 2 valores aqui, a qual a gente veio falar, e Neemias ele comenta que o primeiro valor é a família. Quando a gente tem a nossa família, às vezes a gente não tem nossos familiares totalmente convertidos ao Senhor, a gente vê que é uma batalha que a gente enfrenta. É uma batalha entre eles aceitarem o Evangelho, mas também ao mesmo tempo verem a nossa vida e ouvirem de nós as palavras que a gente ouve na igreja, a palavra que nós pregamos no Evangelho. E às vezes sempre existe uma batalha de falar: não, eu não vou agora, porque esse tempo, principalmente nesse tempo, nessa pandemia, onde que eu vou sair para ir para a igreja? Onde eu vou sair para vir para o culto? Como que eu vou sair? Não tem como. Onde a gente luta com medo, onde a gente acaba lutando com medo entre os nossos familiares, principalmente aqueles que são idosos, principalmente aqueles que já têm sua saúde já crônica, onde a gente vê que é uma batalha que a gente enfrenta entre pregar o evangelho e ver que eles aceitem, ver que eles concordam com isso. Mas mesmo assim, nesse tempo de hoje, a gente vê que o Senhor é como Deus falou para Neemias assim: agora vem que eu estou aumentando as suas forças. Como que é? O Senhor que tem capacitado a nossa vida, é o Senhor que tem nos dado instrução, é o Senhor que tem nos dado capacidade em falar, é o Senhor que tem nos dado capacidade em pregar o evangelho, um tempo onde for o tempo. Porque se a gente perceber no tempo na Bíblia, os apóstolos, os discípulos, eles pregavam em cadeia, eles pregavam em lugares que menos a gente espera que poderia ser pregado a palavra.
mas a gente vê que mesmo nesse tempo a palavra ali, ela surge efeito, porque a palavra nunca deixou de ser palavra, não importa o lugar que esteja. A palavra sempre foi palavra, a palavra que trazia cura, ela mesma que quando trazia cura, ela sarava, ela curava os enfermos, ela restituía os mortos, ela trazia a vida novamente. Então a gente percebe o primeiro valor que nós vamos comentar sobre família. A família onde a gente ora, a família onde a gente mora, a família quem a gente tem, né? É impossível alguém falar assim, eu não tenho família. Não, você tem família, você nasceu de alguém, você tem algum parente, mesmo que esteja tão distante, você faz parte de uma família. E mesmo assim, caso não tenha assim família, você faz parte da família da igreja. Você é como irmão, onde a gente considera, onde a gente abraça, onde a gente manda mensagem, onde a gente fala, Deus abençoe, vamos lá em casa, vamos tomar um café lá em casa, né? São famílias e são atributos de família. E quando Neemias ele reconstrói a muralha ali, e o Sanbalat e Tobias estavam inventando uma história falando assim, você está aqui, eu ouvi falar que você está reconstruindo a muralha porque você está querendo se tornar rei, né? Você está construindo a muralha porque você está falando, o povo está falando aqui que você vai chegar a ser rei, e você já separou alguns profetas para estar junto com você. E Neemias fala assim, não, de maneira nenhuma, o que você está fazendo, o que você está falando não é verdade. E a gente percebe que na família, às vezes quando a gente ministra a palavra, a gente fala no evangelho, naquelas poucas palavras, né, as pessoas falam, nossa, o pastorzinho, olha quem está falando aqui, olha quem está falando aqui, às vezes começa a acusar situações que já aconteceram lá no passado. Mas a gente vê que mesmo nesse tempo, não importando a situação, mesmo assim a gente levanta a bandeira, nós levantamos a palavra de Deus na nossa casa, na nossa família, aqui nós falamos, não, aqui não tem liberdade, aqui não tem liberdade para Satanás trabalhar, aqui não tem liberdade para Satanás confundir a mente, assim trabalhar, tirar os filhos do foco da igreja, tirar a família desfocada, que Satanás ele é assim, ele tenta burlar. Satanás ele pega as meias verdades, né, as verdades que existem, que são refundadas, que tem base, e tenta tornar nelas coisas que são mentiras realmente. Ao qual eles fala para o filho, você pode ser crente, mas você pode ouvir algumas coisas, você pode frequentar aqueles lugares ainda, né? A qual fala para o pai, você não pode corrigir ele, não, você não vai corrigir ele agora. Mas a gente vê que são mentiras de Satanás. A Bíblia fala, você já ouviu falar sobre Rispa? Rispa naquele tempo que ela tinha os seus filhos, e Rispa quando os seus filhos haviam morrido numa grande batalha assim, chega até o ouvido de Davi, que Rispa ela estava lá no monte, e ela estava defendendo os seus filhos. Como ela estava defendendo os seus filhos, Thiago? Ela estava defendendo os seus filhos, porque seus filhos haviam sido mortos, e não havia lugar para ser enterrado. E de manhã, onde os bichos, onde os urubus, eles ficavam ali cheirando o corpo dos filhos de Rispa, porque havia morrido e ninguém procurava como enterrar os filhos. Rispa estava lá com um lenço, que ela estava enxotando os urubus, ela estava enxotando aqueles bichos que tinha por causa do fedor dos seus filhos que havia morrido. Ela estava lá defendendo lá os seus filhos, não importa se havia morrido por causa da guerra, não importa se alguém tinha matado os seus filhos, mas ela estava lá defendendo os seus filhos com pano, estava lá tirando os urubus que havia por cima, estava lá tirando os bichos que estava comendo os seus filhos. Alguém podia olhar para Rispa e falar assim, Rispa, seus filhos morreram. Por que você está fazendo aí? Por que você está defendendo os seus filhos ainda, Rispa? Por que você está defendendo os seus filhos ainda? Aí eu penso que Rispa fala assim, eu estou defendendo eles por causa da minha dignidade. Eles não deixaram de ser meus filhos quando eles morreram. Não, eles são meus filhos, por isso eu defendo ainda que não tenha lugar para eles morrerem, ainda que não tenha lugar onde eu possa enterrar eles, mesmo assim eu defendo. Rispa, ela pode ser um exemplo de mãe no sentido de cuidadora, no sentido ainda de mesmo mortos ainda seus filhos, ela defendia os seus filhos. E no tempo de hoje a gente percebe que nós como família, nós defendemos uns ao outros, meus irmãos. Onde a gente defende os filhos, onde nós defendemos os familiares, e percebemos assim como Deus deu força à Rispa, ainda que ela cuidasse dos seus filhos, e de manhã aqueles bichos vinham e queria comer seus filhos ainda, mas ela tirava com lenço ainda, e à noite ainda por bestas feras que ainda vinha à noite por causa do calor, e aquela toda coisa, o corpo já fedendo, e ela defendia com o quê? Com uma tocha ainda defendendo os seus filhos. Rispa defendeu os seus filhos à morte ainda. Rispa até chegar nos ouvidos de Davi,
quando Davi soube a história de Rispa, Davi chegou até Rispa e falou assim: não, eu vou enterrar seus filhos, porque o que você fez é nobre, o que você fez ninguém fez. Mas quem faz isso é amor de mãe, quem faz isso é família que defende um ao outro. Quando Neemias ele fala assim: eu estou num trabalho muito importante, eu não vou descer aí para dar ouvidos a Sanbalat e Tobias. Ele está falando assim: eu não vou deixar esse trabalho para falar com vocês. E no tempo de hoje a gente percebe que a gente não pode deixar que Sanbalat e Tobias, com as ideias errôneas que no mundo tem, a gente não pode deixar que muitas coisas alcancem os pensamentos dos nossos familiares, dos nossos filhos, a fim que venha confundir o evangelho que um dia a gente já pregou há tanto tempo, né? A gente sabe e percebe que quando a gente já estuda, por exemplo, terminei os estudos esses 2 anos atrás, a gente vê que mesmo crente, às vezes existe seladas do inimigo, existe setas do inimigo ainda, que luta para afrontar, que luta para cutucar, às vezes, o crente aí para procurar encrenca realmente. Se a gente não for firmado, não ter uma calma em si de falar assim: não, calma, vou me controlar, eu vou respirar. A gente vê que a gente acaba falando coisas que não necessita, a gente vê que acaba fazendo coisas que não necessita, mas a gente vê que quando Neemias ele fala assim: ó Deus, eu estou trabalhando, eu não vou dar ouvido. Ele estava numa grande reconstrução, ele reconstruindo as muralhas, e a gente vê que a família em si, nesse tempo, a gente não dá lábia para o inimigo, a gente não tem que dar lábia para o inimigo, ainda que as situações tenham acontecido, mesmo às vezes as dificuldades que temos enfrentado, mesmo assim a gente vem para o culto e apresenta elas aos nossos familiares, ao Senhor. Nós apresentamos a nossa casa a Deus. E no versículo 9, o interessante é que ele fala assim: o que eles queriam eles era nos meter medo para nos continuarmos o trabalho, para a gente não continuar o trabalho. Mas ele fala assim: agora, Deus, aumenta as minhas forças, né? Como o tempo passa, o Senhor aumenta as minhas forças, vem me revigorando, vem me dando ânimo novo, vem me dando forças para que eu possa conseguir alcançar aqueles ainda que não foram alcançados. Por isso, defenda a sua família na oração, defenda a sua família no joelho, realmente, como a gente sabe, né? Esses tempos atrás eu ouvi aqui uma ilustração que fala assim, que ainda no tempo de hoje, a gente vê um varão branco no meio da igreja com bisturi ainda alcançando as nossas vidas. Como assim? É vendo o Senhor trabalhando na situação, é vendo o Senhor visitando os nossos familiares, é como assim, é vendo o Senhor tão perto nos dias de hoje. Às vezes alguém pode falar assim: nossa, o Senhor está tão distante porque essa pandemia está fazendo que eu fique longe dos meus parentes. Mas não, a gente percebe que o Senhor está mais tão presente no dia de hoje, que a gente fala: Deus, o Senhor tem cuidado tanto de mim, o Senhor tem me dado tanto força, tanto ânimo, né? A gente trabalha pela fé, a gente faz visita pela fé, né? A gente vem ao culto pela fé e sabendo que a gente não vai parar, porque ainda que o inimigo ele queira, que faz que a gente fique em casa amedrontado, né? Cabisbaixo em si, falando assim: ó, você não pode ir para a igreja, você não pode fazer visita, ó. Olha, você não pode nem ir na padaria comprar pão. Não, mas nem por isso, meu irmão. A gente coloca máscara, passa um álcool gel, vai em oração, mas a gente vai e faz. Porque a gente percebe que no tempo de hoje, ainda que o inimigo ele tenta trazer medo ali, como fala Neemias, fala: nada que você está fazendo, nada que você está dizendo é verdade. O que você está fazendo é nos meter medo, né? Sanbalat e Tobias estavam querendo tirar o foco de Neemias, a fim que ele descesse e ouvisse as ideias que Sanbalat ali estava comentando. E eu fico pensando, meu irmão, se a gente dá ouvidos que o inimigo está falando, a gente não vai desanimar. Se a gente der ouvido àquilo que as ideias errôneas do mundo falam aos nossos ouvidos, a gente percebe que os valores em si, ele acaba nos distorcendo em si, quando a gente dá ouvidos ao inimigo. Mas a gente percebe que os valores inegociáveis são as famílias, os valores inegociáveis que o Senhor tem dado são a questão de cuidar, a questão de amparar, a questão de trazer um cuidado, de trazer um amparo. Por isso mesmo assim a gente insiste, por isso mesmo assim a gente ora, a gente faz campanha, apresenta ao Senhor e sabe que no momento certo o Senhor trará resposta nas nossas vidas, mas é orando, é clamando, e nesse tempo a gente pode falar: Senhor, aumenta as minhas forças, Senhor, revigora as minhas forças, Senhor, ainda que às vezes eu não veja a resposta do Senhor quando eu estou pregando a Tua palavra, mas mesmo assim uma semente ela vai trazendo, ela vai crescendo em si. Não sei que você já fez isso, mas eu na escola, a gente já plantava aquele feijão, aquele carocinho de feijão numa garrafa PET com um monte de algodão, e a gente colocava até umas como que era o nome daqueles bichinhos? Minhocas, a gente até colocava na areia assim, e é interessante que a gente colocava um caroço de feijão, e daqui passava uma semana, passava um dia, a gente via que o feijãozinho estava saindo, aí saia um raminho do feijão, saía outro. Quando a gente via o feijão ali, já saía tudo, e você fala: meu Deus, passou tão rápido,
né? Ao mesmo tempo é o que o Senhor tem feito e fazendo nos nossos dias de hoje, mas é a perseverança, é o fato de nós continuarmos firmes, é o fato de nós apresentarmos o Senhor e não desistirmos da causa que o Senhor tem, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, o Senhor tem ouvido os nossos clamores, de maneira nenhuma tem nos deixado desamparados ou sozinhos nesse tempo, mas a gente tem percebido e vindo que o Senhor Ele está fazendo, o Senhor Ele está cumprindo em nossas vidas. No tempo de hoje o Senhor tem dado estratégia, no tempo de hoje o Senhor tem dado habilidades. Se você for ler, e eu li esses tempos atrás um versículo que comentava sobre quando Saul ele é ungido como rei, Samuel unge Saul como rei, e no versículos lá eles comentam que Saul, assim quando Samuel se vira, fala muito nítido aí, quando Samuel se vira, a Bíblia fala que Deus colocou um novo coração em Saul, um coração dotado de habilidade, um coração dotado de habilidade para a guerra, um coração dotado de habilidades, e você vai ver em 1 Reis que comenta sobre isso, me parece, e ele fala que quando Saul foi tomado de um novo coração, que o Espírito Santo de Deus tinha dado, ele começou a profetizar entre os profetas, ele começou a profetizar entre os povos, porque quando o Senhor tem nos dado habilidade, quando o Senhor ele nos dá habilidade realmente, que a gente vê tanta incapacidade em nós, mas quando o Senhor ele pega a gente como um vaso de barro e coloca preciosas joias nas nossas vidas, a gente começa a perceber e fala, nossa Deus, como o Senhor é tão bom, como o Senhor é tão grande, porque eu realmente não merecia, porque quem sou eu de trazer a sua palavra, mas a gente vê que os valores, que Deus ele não olha realmente para nossa aparência realmente, mas ele vê quem nós somos e quem ele pode fazer através das nossas vidas, porque tem lugares que eu não vou conseguir alcançar, tem lugares que você vai alcançar, e nós nesse projeto, e nós unidos nisso, a gente vê que o Senhor vai trazer, e pessoas vão ser ganhas para Cristo, mas por quê? Pelo sacrifício, pelo aquilo que o Senhor tem feito e fazido e atuado no tempo de hoje. Outros valores que nós vamos comentar nessa noite é os nossos valores em Cristo. Quem nós somos em Cristo conta muito para o Evangelho. Quem nós somos em Cristo, nós carregamos uma marca de Cristo. Por onde nós somos reconhecidos por algumas coisas. Se você faz bolo, se você vai no outro lugar e a pessoa que sabe que você faz bolo, chega lá e fala, nossa, fulano faz bolo mesmo. Porque a gente é reconhecido por quem nós somos. Nós somos reconhecidos pela nossa personalidade, por quem nós somos. A gente vai em um lugar, a gente percebe, nossa, olha lá o Edivan tá lá, por quê? Eu conheço o Edivan, que o Edivan joga bola. Olha, eu conheço o irmão lá, que o irmão faz um bolo gostoso. Olha, eu conheço o irmão lá, que ele trabalha nessa área, ele vai me ajudar. Então o outro valor é reconhecido de quem nós somos. Neemias, ele não desceu ali porque ele sabia o trabalho, ele sabia quem ele era. O posicionamento, quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, a gente percebe que a gente reluta contra algumas coisas. Quando nós somos em Cristo e nós temos o caráter, cada dia caráter de Cristo, a gente percebe, essa situação eu tenho que ficar quieto, essa situação tem que calar, essa situação eu vou andar, essa situação eu vou ficar parado, essa situação, olha, eu não vou fazer, porque o caráter de Cristo, quem nós somos em Cristo conta muito para as outras pessoas. Quem não conhece a Cristo olha para nós e fala assim, nossa, eu vejo naquela pessoa algo diferente, eu vejo naquela pessoa algo que eu nunca vi. O que é? É quem nós somos em Cristo, a esperança, a imagem de Cristo espelhada em nossas vidas. E quando nós passeamos e quando nós pregamos o Evangelho, isso encandece a outras pessoas, isso faz a diferença em outras pessoas. E é muito interessante, no versículo 1 fala assim, Sanbalate, Tobias e Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brecha nela, embora não tivesse colocado os portões nos seus lugares. Então Sanbalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num povoado do Vale de Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Quando a gente tem esse discernimento de Cristo, a gente começa a perceber que algumas amizades em nós não valem muito a pena. Tem algumas pessoas que às vezes para cutucar quer tirar alguma coisa de nós. Para cutucar mesmo quer saber, nossa, como vai a área daquela pessoa, como vai o casamento daquela pessoa. O inimigo é tão sujo que usa ciladas, usa estratégias, e a gente começa a perceber que ainda nesse tempo de hoje, ainda nessa pandemia, onde as pessoas querem mais burlar ainda, onde as pessoas querem mais curiar no sentido de trazer algum mal para nossa casa, é de trazer, como vai seu casamento, eu vi saber que você tinha brigado lá. Então são ideias realmente que fazem que a gente
troque realmente os valores em si. Mas quando nós não damos lábio para o inimigo, quando a gente mantém nosso foco firme em Cristo, a gente percebe que as lutas vêm, as setas vêm, mas assim como a palmeira, ela pode até se enturvar ainda, ela pode até tomar para o lado, mas ela não deixa quem é sua raiz, ela não deixa que se quebrar por inteira. Então, ao mesmo tempo, Cristo tem sido sobre as nossas vidas, os valores que Deus tem sido em nós, aquilo que Deus colocou em mim como imagem, como sacerdócio real, como a gente entra no Santo do Santo, onde não tem mais aquela cortina que impedia de só um entrar, onde eu e você pode entrar, apresentar ao Senhor as causas, apresentar ao Senhor os clamores. Nesse tempo de hoje, o Senhor ainda mesmo assim Ele trata as nossas vidas. Nesse tempo de hoje, onde o Senhor tem trabalhado no nosso meio, nesse tempo de hoje, onde o Senhor tem revigorado as nossas forças, e assim como Caleb falou, com 40 anos, né, ainda eu clamava o Senhor me dando força, e agora com 80, eu sei que o Senhor tem me dado a mesma força ainda, porque não parou, o Senhor nunca deixou de ser Deus, o Senhor nunca deixou de fazer a sua obra, sendo a limitação do homem, seja qual seja a limitação. A gente percebe que ainda que o nosso corpo, ainda pela idade, ele se canse, ainda que o nosso corpo pela nossa idade ainda, ele se detória, mas ainda o nosso espírito ainda se mantém unido em Cristo, o nosso espírito ainda se mantém rejuvenescedor em Cristo, porque a nossa força não vem do nosso braço em si, mas a nossa força vem do Senhor que tem feito os céus e a terra, a nossa força vem sido do Senhor que renova nossas forças a todo dia, a toda manhã tem um pão novo, a todo dia tem uma recompensa nova, a todo dia tem um milagre novo acontecendo nas nossas vidas, e essa cura, essa restauração, e esse milagre, e essa provisão de Deus, que faz que a gente fique tão firme na rocha, ao ponto de falar para os outros, falar assim, não desista, não desanime, fiquem firme em Deus, não desanime, não esqueça a palavra, não se esqueça do clamor, não esqueça da oração. E é nesse tempo de hoje, o Senhor tem revigorado as nossas forças, o Senhor tem nos colocado de pé como alvo, o Senhor tem colocado-nos de pé como propósito em si, onde a gente não para por qualquer coisa, onde a gente não deixa de clamar, porque para ver o que está acontecendo lá fora, mas não, a gente clama ao Senhor dentro da nossa casa, falando, Senhor, alcança meus familiares, Senhor, alcança a nossa nação, Senhor, alcança, Senhor, os meus vizinhos. E é nesse tempo de hoje o Senhor tem ouvido as nossas orações, o Senhor tem ouvido as nossas buscas. E para finalizar no versículo 9, ele fala assim, o que eles queriam era nos meter medo para a gente não continuar o trabalho, mas agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. No versículo 10 ele fala assim, nessa época Semeias, filha de Delais, neto de Metab, estava proibido de sair da casa, por isso eu fui visitar ele, e ele disse, nós dois precisamos nos esconder juntamente no lugar santo, no templo, e vamos fechar as portas, né, porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite destas noites eles virão matá-lo. Mas onde ele se escondeu no átrio do Senhor. Neemias, ele desceu ali, foi comentar com o povo, e ele falou assim, vamos se esconder na casa do Senhor, né? Ainda que o inimigo ele nos meta medo, ainda que as situações que a gente fique recuado, né, recuado, mas quem nós somos, o caráter de Cristo em nós, a gente não muda realmente. Por isso mesmo assim a gente permanece firme em Cristo, por isso mesmo assim a gente continua firme e negociáveis com Cristo, mesmo assim a gente continua caminhando com Cristo e sabendo que o momento certo o Senhor irá nos responder, no momento certo, assim como a Bíblia fala sobre os profetas que estavam ali profetizando ali, né? E ali entraram os profetas de Baal, e ali o profeta ali apresentou a oferta ao Senhor, o sacrifício ao Senhor, e no momento certo o Senhor veio e lambeu aquela água que estava lá, recebeu aquela oferta, e mostrando que realmente o Senhor é Deus, o Senhor é Deus meu, o Senhor é Deus da sua família, o Senhor é Deus da sua causa, porque o nosso Deus, ele nunca deixou de mudar quem ele era, não importava a situação, não importava se a gente estava preso, como Paulo em Silas estava preso no cárcere, não importando a situação, mesmo assim o Senhor virá nos socorrer. Se coloque de pé, vamos orar nesse momento, apresente ao Senhor, não tenha medo das situações que nós temos passado nessa noite, assim como fala a palavra do Senhor, não desanime, fique firme no Senhor, fique firme em Cristo, clame ao Senhor, nós cremos nisso. Nós vamos fazer uma oração, e nós vamos orar realmente pela nossa família, pela nossa casa. E nós vamos apresentar ao Senhor também quem nós somos realmente. Tem momentos na nossa vida que a gente ora por outros, mas tem momentos na nossa vida onde a gente ora por nós mesmos, porque nós mesmos sabemos quem somos nós, né? Nós mesmos sabemos como está a nossa alma, como está nosso coração, como está a nossa mente nesses dias. E quando nós oramos por nós mesmos, quando nós pedimos, Senhor, eu oro por mim, porque eu não estou muito bem, é onde o Senhor renova as nossas forças, onde Ele aumenta as minhas forças para a gente continuar, não parar, a gente não vai parar, e nem desanimar, mas ainda que a gente se sinta triste,
triste, ainda que as situações da vida faz que a gente fique meio, às vezes, querendo encontrar choro, mas a gente percebe que mesmo assim o Senhor tem ouvido as nossas orações, tem ouvido os nossos choros, e o Senhor tem nos recolhido, o Senhor tem recolhido nos seus braços, né? Tem uma canção que fala: em teus braços é o meu descanso, né? Seguro nós estamos nos braços do Senhor, né? Nós vamos orar nesse momento, e apresentar ao Senhor nossa família, nossa causa. Você sabe como está a sua família, você sabe como está a sua casa nesse momento, né? Você sabe como está a fé nesses dias, talvez desempregados os dois, o marido e a esposa desempregado, mas mesmo assim você não tem desistido da fé. Talvez ainda paira a dúvida sobre você: será Deus que eu tenho, o Senhor tem me visto? Será Deus que o Senhor tem visto essa situação que nós temos passado aqui em casa? Será Deus que o Senhor tem visto a provocação que eu tenho passado no meu trabalho? Será Deus que o Senhor tem visto aquilo que eu tenho passado onde eu esteja? Mas o Senhor tem visto, o Senhor tem visto realmente, o Senhor tem visto realmente aquilo que você tem passado, aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem passado na sua casa ainda, e no momento certo Ele trará a resposta. Mas mantenha-se firme em Cristo, se mantenha firme em Cristo. Oh Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Oh, os Seus braços de amor, os Seus braços de verdade, Senhor. Sempre esteve repousando em mim. Oh, mas se ainda eu passar por uma provação, e se eu passar por um desemprego, Tiago, e se eu passar por uma aflição, uma morte de um parente que eu amo tanto, que eu farei, ainda acharei descanso, ainda acharei conforto no Senhor, pois eu sei aquele que me guarda, nos guarda, me guardou, te guardou. Oh, em teus braços é o meu descanso. Se nesse momento você deve apresentar ao Senhor, apresente, chore ao Senhor. O Senhor tem ouvido a sua oração, o Senhor tem ouvido o seu clamor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh Senhor, meu Deus, meu Pai, nós oramos a Ti nesse momento, Senhor. Apresentamos a Ti a nossa casa, a nossa família. Oh Senhor, meus irmãos, e assim como eu, Senhor, tem casa, tem coisas a fazer, Senhor, mas mesmo assim nós oramos pelos nossos familiares, nós intercedemos por eles, Senhor. Haja salvação, haja, Senhor, ó Pai, ainda que o Satanás ainda tenha colocado medo nesse tempo de hoje, Senhor, medo ainda que a gente possa ter, Senhor, esse medo não pode parar, esse medo não pode, no Senhor, ó Pai, nos ficar, Senhor, amarrados, meu Deus. Nós intercedemos, nós clamamos a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, o clamor dessa mãe, Senhor. Ouve o clamor desse pai, Senhor, e que encontra, Senhor, em Ti resposta de emprego, resposta de como cuidar da família nesse tempo, de como cuidar do filho nesse tempo, de como cuidar da mãe nesse tempo, Senhor, de como cuidar a respeito do trabalho, que pessoas estão sendo dispensadas, mas coloca a Tua paz no coração desses irmãos, Senhor, coloca a Tua paz no coração desses irmãos, ó Pai, falando, Senhor, ó Pai, dizendo que o Senhor está no controle de tudo, Senhor, que nada escapou do controle das Suas mãos, Senhor, fazendo que essa mãe ainda, Senhor, ó Pai, que passe ainda uma aprovação no seu trabalho, uma aprovação na sua casa, que ela venha encontrar em Ti descanso, que ela venha encontrar em Ti resposta, ânimo, Senhor, em nome de Jesus. Em braços do Senhor é nós que nós se apegamos em Ti, Senhor. Oh, em Teus braços é o meu. Em Teus braços é o meu descanso, Senhor. Em Teus braços é o meu descanso, Senhor. Só que o teu vento impetuoso alcança a casa, alcança a família, alcança o filho, alcança quem está acamado em casa, Senhor. Alcança o familiar que está na UTI, que está no hospital, Senhor. Alcança aonde a Tua mão, aonde a minha mão não chega, Senhor, que a Tua mão alcança. Aonde, Senhor, ó Pai, ainda que esse irmão não alcance a Tua fé em Ti, Senhor. Oh, aleluia, nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós oramos com fé, Senhor. Nós oramos com fé em Ti, Senhor, em nome de Jesus.
Recaímos de ouro no seu braço onde nós temos descanso, no teu braço onde nós somos amparados em si, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Recai de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, encontrar, acharei conforto em teu oh, a paz que o Senhor, ó Pai, cede sobre os nossos corações. O Senhor é o nosso descanso, é o nosso amigo. O Senhor tem nos sustentado, Senhor. Nos guarda, nos guarda, nos guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Obrigado, Senhor, ó Deus, Você tem ouvido o nosso clamor.